Olá pessoal, uma boa tarde a todos. Agora eu vou mostrar para vocês aqui, fazer um vídeo como fazer a conversão do BID4, Banco Intermédio, para BID11, tá? A gente vai utilizar aqui nesse vídeo, né, nesse procedimento, as operações de split, né, implit e conversão, tá? De alteração de ticker. Tá? Então, muita gente entrou em contato comigo dizendo que tem dúvidas de como fazer. E realmente parece que essa conversão aí, teve gente que fez 100%, teve gente que fez proporcional, então está gerando bastante dúvidas. Então, vou mostrar aqui o procedimento para vocês de como que faz, tá? Que deve atender pelo menos a 99% dos casos, tá? O procedimento correto aí de conversão. Então, vamos lá. Aqui no dia 3/7, eu simulei, tá? Que eu tinha feito uma compra de 100 unidades aí, uma quantidade de 100 BID4 a 64,50, certo? Foi uma compra normal no valor de cotação do dia, eu peguei lá o histórico e lancei essa compra aí nesse valor. Tá? Então aqui vocês podem ver que nessa linha de operação aqui dessa operação foi feito aqui um estoque de 100 unidades a 64,50, que foi meu preço médio, um valor total investido de R$ 6.450, tá? Então, na linha abaixo aqui, vocês podem ver que no dia 4/7, que foi no dia seguinte, né, teve aquele split, né, que converteu as BID4 de 1 para 6, certo? Então, eu tive que lançar aqui no dia 4/7 a operação S/I, tá, que é o split, implit, certo? Então, no tipo de operação a gente coloca S/I, coloca a quantidade, certo, que foi splitada. No caso, assim, a gente já tinha 100. Então, a gente já passou a ter agora 600, né? Por conta do split. Então, a gente tem que completar aqui na quantidade o valor que falta para chegar na minha quantidade atual, que vocês conseguem ver isso pelo relatório lá na sua corretora, vocês têm isso lá na relatório de custódia. Então, vocês vê o quanto que você tinha antes, né? Aí depois você entra na sua corretora, na custódia da corretora, vê quantos que vocês têm agora em custódia na corretora, vê o quanto que falta para completar essa custódia atual e coloca aqui no split, certo? E vai marcar o preço é zero, porque não tem custo, o split não tem custo, né? Então, fazendo essa operação, automaticamente vocês podem ver aqui na segunda linha que a minha quantidade já foi para 600 ao meu novo preço médio aqui, certo? Se vocês pegarem aqui 600 e multiplicar por 10,75, vocês vão ver que vai chegar exatamente no meu valor atual aqui de investido inicialmente 6.450, que é a mesma coisa do que 100 vezes 64,50, que foi a quantidade que eu investi anteriormente, tá? Então, esse é o meu preço médio, certo? Após o split lá que teve de 1 para 6, tá? Aí, alguns dias depois, posteriormente, esse ativo ele teve a conversão, né? Tem uma opção de conversão para quem quisesse fazer conversão das BID4 para BID11 e tal. Então, esse processo de conversão é simples, porém vocês vão precisar utilizar alteração de ticker, né? O que é alteração de ticker? A gente normalmente usa alteração de ticker para quando a gente faz troca o ticker, né? Um ativo tinha um código, aí passou a ser outro código, aí existe essa alteração de ticker, né? A gente faz isso para poder corrigir na planilha aí. Porém, nesse caso, a gente vai usar a alteração de ticker, porque realmente também teve essa troca de ticker, mas em alguns casos as pessoas ainda mantiveram alguma posição em BID4, tá? Então, esse procedimento que tem agora de alteração de ticker, ele vai servir para qualquer um dos casos, ou seja vocês tendo posição ainda em BID4, ou se vocês estiverem zerado a sua posição em BID4 e converteu 100% para BID11, tá? O procedimento é bem simples, então vamos lá. Então aqui, a gente vai colocar a data, né? Essa data foi no dia 19/7 que aconteceu essa conversão aí, certo? E a gente vai ter que dar alteração de ticker, qual é o tipo de operação nessa data aí de BID4, a alteração de ticker na quantidade que foi convertida. No caso aqui, eu simulei, eu fiz uma conversão de 597 para BID11. Então, o que eu tenho que fazer? Primeiro, eu tenho que dar baixa na minha posição atual de BID4. Eu tinha 600, né? Na operação anterior, eu tinha 600 em estoque. Agora, eu estou dando baixa em 597, certo? Aí você vai colocar aqui nessa operação de alteração de ticker o seu preço médio, certo? Que você tinha anteriormente, que era 10,75. Então, fiz aqui, ó, dei baixa em 597 a 10,75 no preço ajuste aqui. Fiz para fazer a conversão. Então, você vê que agora meu estoque atual sobrou em custódia 3 BID4.
Ou seja, que às vezes tinha gente que tinha fracionário, então não conseguiu fazer conversão de 100% e sobrou algumas ações BID4 ou tiveram a opção de não fazer 100%, optaram, né, por não fazer 100%. Então, aí vocês vão dar baixa aqui só nas que você converteu, né? Foi feita a conversão. Então vocês podem ver que agora eu mantive 3 BID4 ao meu preço médio anterior de 10,75, certo? E aqui tem uma baixa no meu estoque aqui, no valor investido, que era 6.450, agora eu tirei, eu desinvesti, como se eu tivesse feito um resgate de 6.417, que foi proporcional a aquele valor que eu estou dando baixa aqui para poder entrar com o BID 11. E na linha abaixo, a gente vai fazer a entrada de BID 11. A gente bota aqui BID 11, 19,17, pode botar alteração de ticker ou deixar como compra mesmo, mas aqui tanto faz, tá? Eu botei alteração de ticker só para ilustrar aqui que foi uma com a outra aqui, certo? Então a gente fez essa alteração de ticket e dá entrada na mesma quantidade que você deu baixa lá no anterior, certo? Com o mesmo preço médio que você tinha anteriormente, certo? Então aqui vocês podem ver que o que eu tinha feito de resgate aqui na minha planilha, no meu valor investido, eu voltei com ele como BID 11, certo? Ao meu preço médio de 10,75, tá? Que era o mesmo preço médio anterior. Porém, a BID 11 ela não foi 10,75, ou seja, ela após você fazer essa conversão, né, do split, ela ainda foi agrupada, né? Anteriormente a gente fez um split, um desmembramento. Agora a gente fez um agrupamento de 3 para 1, certo? Então quem tinha duas BID 4, né, eu acho que a composição, se eu não me engano, de BID 11 é uma ON, né, uma BID 3 e duas BID 4, que são os PNs. Então a gente vai ter que fazer esse agrupamento de 3 para 1. Então, como eu tinha eu tinha 597 aqui, certo? E eu tive o split de 3 para 1, né? Fica sobrando 199 só em custódia após esse procedimento todo, eu tenho que dar baixa nesse meu estoque aqui como split, né? Fazendo a conversão de 3 para 1. Então a gente tem que dar o quê? Subtrair de 597 que é que eu tinha, 398 para chegar no meu estoque atual de 199, certo? Então, fazendo esse procedimento, você vai corrigir o seu preço médio, que era 10,75 para 32,25. Então você vai ter o seu preço médio correto, né, aqui em BID 4, né? Vocês podem ver que aqui vocês continuam com o preço médio correto em 3 de 10,75 e em BID 11 vocês vão ficar com 199 em estoque com o preço médio de 32,25, certo? E assim você mantém seu histórico correto nos dois ativos. Se você tiver feito conversão de 100%, é só aqui no lugar de menos 597 botar menos 600 e aqui você vai ter 200. No final das contas aqui você vai ter 200, tá? E em outros valores, né, que vocês possam ter feito, sem ser exatamente esses que eu mostrei aqui, é só seguir o mesmo procedimento. Dar baixa na quantidade de BID 4 que foi convertida, dar entrada em BID 11 nesse mesmo valor e depois fazer o agrupamento de 3 para 1 para você ficar com o estoque em custódia atualizado na sua corretora e com o preço médio correto também na sua corretora, para no caso você vender as BID 11, você poder apurar o lucro em cima do valor correto delas, tá? Aqui eu botei só duas formulazinhas para vocês verem que o meu preço médio, né, aqui ó, atual, 3 vezes 10,75 e esse outro aqui que é o do BID 11, ou seja, minha quantidade e vezes o preço médio de BID 4 e a minha quantidade vezes o preço médio de BID 11, se vocês somarem, ela vai dar exatamente 6.450, que foi exatamente o valor que eu tinha investido inicialmente. Ou seja, meu preço médio está correto, fiz o processo de conversão completo e meu preço médio atual desses dois ativos está compatível com o meu preço médio anterior a todo esse processo. Tá? Isso daí é importante vocês verificarem para não alterar o preço médio, porque isso pode dar problema fiscal futuramente quando vocês fizerem uma venda com lucro aí desse ativo. Tá? Então é isso, pessoal. Espero que tenha ficado claro e possa ajudar vocês aí com esse vídeo. Qualquer dúvida, entre em contato com a gente lá pelos nossos grupos, tá? Entra no site, lá no site violondeloplanilhas.com. Você vai ter acesso ao nosso canal, né? Os nossos links aqui, é só clicar aqui embaixo. Tem ó, o Facebook, YouTube e o Telegram.
Dentro do Telegram e do Facebook, a gente tem os grupos de suporte lá, que eu e os próprios usuários ajudam com as dúvidas. E o YouTube tem o canal com os vídeos aí de instrução, para caso vocês tenham dúvida. E quem gostar do projeto, quiser dar um apoio aí, aqui em Apoie-me, vocês podem fazer uma doação aqui de apoio ao projeto, ou se tornar um usuário alfa, que além de contribuir aí com o projeto, ainda tem algumas outras vantagens extras aí. Ok? Então, por hoje é só. Um abraço aí a todos e bons investimentos.